dia santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês. Mais um Consagra-te TV. Hoje vamos falar de um tema especial. Vocês que estão fazendo o curso de preparação para a consagração a Nossa Senhora, o tema de hoje é sobre demônios. E quando a gente fala de demônios, São Luís Maria Grião de Montfort, a consagração a Nossa Senhora, o que é que tem a ver com demônios? Interessante, São Luís de Montfort, ele vivia numa luta contra o demônio. Afinal de contas, esses anjos decaídos estão longe de serem esquecidos por São Luís de Montfort. Montfort, envolvido com a reforma da igreja, ele via essa luta do poder entre o bem e o mal entrando na nossa igreja. E como a igreja, Montfort também não acreditava que o mal são forças negativas da natureza ou coisas do tipo, coisas abstratas negativas. Não. São anjos decaídos. Anjos que desobedeceram a Satanás e influenciam fortemente o povo de Deus, o povo da igreja. São Luís de Montfort, ele sempre falou muito neste tema do demônio. Interessante que nas suas cartas, em torno de um total de 164 cartas, em 77 ele citava o diabo, várias vezes. Às vezes a gente se pergunta, mas meu Deus, falar de Deus e falar do diabo, é porque nós vivemos uma eterna guerra contra Satanás, contra as suas pompas, contra as suas obras. Mas veja só, temos que contextualizar também São Luís de Montfort. No século XVI, existia uma grande crise moral e cívica na igreja. No século XVII, começaram uma explosão de livros sobre demônio, sobre possessão demoníaca, sobre monstros, sobre vampiros, caça às bruxas, gênios. Era muito comum naquela época. Era o período barroco. E daí vinha o início do iluminismo no século XVIII. Nesse período do iluminismo, aí vem agora o ceticismo. As pessoas passaram agora a não acreditar mais na existência de espíritos puros. Cada vez mais não se acreditava em espíritos maus. A sociedade, cada vez mais culta, não queria se deter a esses temas. E aí, São Luís de Montfort? São Luís de Montfort, ele nasceu no meio dessas duas correntes. Ele nasce ali em torno de 1700, né? A vida pública de Montfort, ele no meio dessa transição, e daí essa luta, essa guerra. Montfort foi muito influenciado. Ele também, nos seus sermões, ele sempre falava dessa guerra, que Satanás sempre estava a nos seguir, a nos rodear, né, como um leão que ruge, estava na porta a nos esperar. E Montfort queria destruir esse reino de Satanás. Ele queria lutar para acabar com isso, acabar com o reino do inimigo. A igreja tinha muitas orações de exorcismos e coisas a mais. E Montfort teve um entendimento que estas muitas orações muitas vezes o fazia perder tempo para salvar uma alma. E ele entendia que o que primeiro tinha era que lutar contra o demônio, lutar contra as insídias de Satanás, e não só depois de rezar para tirar o espírito demoníaco do corpo daquele fiel. E daí ele trabalhava lutando contra o pecado, perseguindo o pecado, e com isso ele propunha a consagração à Santíssima Virgem Maria, a consagração a Jesus por Maria, como uma forma eficaz de nos protegermos das insígnias de Satanás. Claro, muita coisa tem escrito sobre São Luís de Montfort, né? Mas isso aí é apenas uma prévia para este programa de hoje. E o interessante é que nós podemos compreender até a consagração como uma quebra de maldições. Uma quebra, porque a partir do momento que se torna coisa e propriedade da Santíssima Virgem, não tem mais partido com Satanás. Quem se consagra a Jesus por Maria é o maior exorcismo que você possa fazer. Tem algumas comunidades, né, que trabalham a consagração muito nessa linha de cura e de libertação, porque a partir do momento que se entrega-se a Virgem Maria, a Jesus Cristo, então Satanás vai ter seu poder reduzido sobre aquela alma. E para terminar esse bloco, eu cito uma frase de São Luís de Montfort quando ele visualizou o demônio. Quando ele viu o demônio, na sua mística espiritual, ele disse: rio-me de ti, Satanás, porque estou com Jesus e com Maria, não tenho medo de ti. Veja só um pouquinho dessa história do início de tudo. Deus, que criou tudo com autonomia, com determinação, ele criou os seres angélicos e também criou os seres humanos.
todos em total liberdade. Nasceram os anjos bons, todos os anjos eram bons. Eles foram submetidos a uma prova, e na prova esses anjos, alguns anjos, optaram por um destino separado. Os anjos, que são seres espirituais, eles sentiam a força, sentiam o poder de Deus. Não tinham ainda a visão beatífica de Deus, mas eles poderiam desenvolver sua fé, crescerem na espiritualidade. Deus permitiu que esses anjos fossem crescendo. Eles tinham liberdade e cada vez mais os anjos iam crescendo na sua fé. Lúcifer era um anjo, o anjo de luz, o mais belo de todos, que tinha uma posição de destaque. Mas Lúcifer, quando viu e tomou conhecimento do projeto salvífico de Deus, que Deus mandaria o seu filho, homem, nascido de uma mulher, e que ele seria submisso a o Filho de Deus, que os anjos seriam submissos aos homens, daí Lúcifer se rebelou. Ele se rebelou e se uniu com outros anjos que se chamam de decaídos. Então, Mara, essa luta entre os anjos bons e os anjos maus, anjos e demônios, nos fale mais um pouco sobre isso. Temos que compreender algo bem importante. Deus é criador, tá certo? Criador de quê? De tudo que nós temos aqui. Então, Deus é quem cria os anjos, Deus é que cria os homens. Ambos, homens e anjos, todos temos liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de acolher Deus como o nosso maior tesouro, tá certo? Então, nós vamos responder naquelas mesmas palavras que você colocou, essa questão de prova. Temos que saber sempre, Deus é atemporal. Eu vou tentar dar uma ordem aqui, só para sequenciar nosso pensamento, mas não necessariamente que tenha acontecido desta maneira, dessa forma, mas para que tenhamos um melhor entendimento. Então, vamos lá. Como você mesmo dizia, né, César? Lúcifer, o mais inteligente, o mais brilhante, aquele que se destacava entre todos. Por quê? Porque era aquele que tinha maior capacidade, de maior poder. Então, veja, Lúcifer se achava o cara, se achava o anjo, certo? Então, a grande prova que Deus coloca é saber se nós amamos a Ele acima de tudo. Então, para Lúcifer, que já era quase tudo, apenas ter Deus acima dele, isso não era uma grande prova, isso não era difícil, porque acima do anjo só Deus. Então, ele estava bem colocado. Entendi isso? Então, digamos que Deus vai revelando o seu projeto de uma forma progressiva. Então, saber depois que Deus criaria os homens, para isso também não foi problema para Lúcifer. Afinal de contas, anjo, Lúcifer, puro espírito. Qual era a concepção que ele teria dos homens? Os homens seriam lama e osso. Então, que fosse criada essa criação, não teria também tanto problema. Só que, meus amores, na hierarquia de amor de Deus, na hierarquia daquelas pessoas que Deus coloca como próximos de si, não está a nobreza, não está em ser puro espírito, ou isso ou aquilo. Mas a grande prova que Deus coloca, que colocou para Lúcifer e coloca para você, é a sua capacidade de amar a Deus. É a sua capacidade de ser humilde. Então, o que acontece? Deus, então, revela, tá certo? Que agora os anjos serviriam aos homens. Porque não é isso que você reza na oração do anjo da guarda? Protegei-me, iluminai-me, guiai-me. Então veja, o orgulhoso Lúcifer, que se achava tudo aquilo, agora vai servir ao homem. Então essa prova começou a ficar difícil para Lúcifer. Por quê? Porque não estava nos preceitos dele a humildade. Não estava a questão de amar o homem. E aí, servir a Deus e saber que esse Deus vai nascer de uma mulher, começou a ficar confuso na vida de Lúcifer, digamos assim, na essência de Lúcifer. Então ele começa a articular, digamos que ele chama um anjo aqui, um anjo acolá, começa a defender que Deus é para ser servido por todos e que Deus não vai querer servir aos homens. Então ele causou e começou a fazer intrigas, porque é isso que Satanás faz. Ele faz contendas, ele vai provocar cada vez mais a divisão. E quais eram os argumentos que ele tinha? Ele chega para os outros anjos e diz assim: olha, Deus não é mais pai. Deus agora quer ser um empregador e ele quer que a gente vá servir aos homens. E os outros anjos
que não tinha clarividência, eles não tinham a total realização, entendimento de quem era Deus, começou a cair nessa conversa. E começou a haver uma divisão. Anjos querendo continuar seguindo a Deus, tendo Deus por pai, e anjos que consideravam que Deus não mais os amava, porque agora Deus só queria saber dos homens. Entende? Então, como na hierarquia de Deus a grande prova é a simplicidade, é a humildade, se levanta um arcanjo que na hierarquia dos anjos estava bem mais abaixo do que Lúcifer, tá certo? E ele vai dar aquele grito belíssimo de salvação. Quem como Deus? E ele vai dizer, se Deus quer servir, se Deus quer ser humilde, se Deus quer sim ser simples, vamos servir a esse Deus e vamos servir aos homens. São Miguel Arcanjo, São né? Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Quem como Deus. E aí é onde impera a grande divisão. Então o que acontece? Nessa prova de saber quem é que iria servir aos homens, Deus começa a saber quem são os anjos que estão com ele e quem são os anjos que estão contra eles. É um grande sinal aconteceu no céu. Uma mulher revestida de sol está lá no meio desta guerra do anjo e o dragão. Por isso que se diz que foi uma terça parte dos anjos, né, foram decaídos. Cuidado, terra, porque os anjos vêm fazer Eles guerra. desceram para cá. Um outro ponto, os padres do deserto, eles fizeram as primeiras sínteses da psicologia e da mística a respeito deste tema de demônios, de pensamentos. Chamaram de filocália. A filocália tem como base controlar os pensamentos desencadeados pelo mal. Eles estão cheios de paixão, cheios de emoção. O mal, ele quer nos iludir, criar fantasias na nossa cabeça. Inspira-nos as fantasias do mal. E esta luta contra o demônio é uma luta contra o nosso próprio pensamento. O demônio, ele penetra, enebria o nosso pensamento. Esses padres do deserto, nessa demonologia, eles muito contribuíram, descrevendo as experiências místicas que tiveram nas suas ações para com o demônio. E partindo dessas experiências místicas, eles muito puderam nos ensinar. Não é um estudo científico, um ensino científico, mas sim uma literatura mística, a filocália. E faz parte da tradição de nossa igreja. A tradição de nossa igreja. Os padres do deserto. Então, não podemos deixar de falar de Evagrio Pôntico. Decora este nome, Evagrio Pôntico, que viveu no ano 399 depois de Cristo, um mestre dos monges do deserto. Originário da Capadócia, discípulo de São Gregório de Nazianzeno, passou os últimos anos de sua vida lá no Egito, como anacoreta, quer dizer, um religioso que vivia na solidão, herdeiro dos alexandrinos cristãos, de Clemente de Alexandria, de Orígenes, grande teólogo, é o que é importante sabermos. Para Evagrio Pôntico, era indispensável o discernimento dos espíritos. Nós precisamos entender aquilo que vem do mundo espiritual, ou aquilo também que sejam pensamentos, visões inspiradas aqui pelo nosso mundo material, sugestões do mundo, pensamentos mundanos, e a gente sair dizendo aí que é o mundo espiritual. Precisamos desse discernimento dos espíritos, para não ficar botando o cão onde ele não está, e sim na nossa cabeça desvairada, cheia de fantasias e mau entendimento. Esses pensamentos são provocados pelo demônio. Na Sagrada Escritura fala algo sobre demônio, para vocês não pensarem aqui que a gente está só falando de historinha de Trancoso. Está lá na Santa Ceia, o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, para que traísse Jesus. Está lá em João 13, versículo 2. O demônio toma posse do coração de Judas. Então, Mara, como identificarmos essas ações demoníacas? Bom, primeira coisa que a gente não pode esquecer nunca, Deus nós falamos agora, Deus é criador, tá certo? Então Deus é que cria formas, maneiras, vias de todos os fiéis se encontrar com Ele. Mesmo que passemos por essa vida, nós podemos ir nosso lugar aos céus, novas terras e novos céus. Então Deus nos coloca vias. Que vias são essas? São as nossas virtudes. Nós olhamos para a prática da vida de Nossa Senhora e encontramos tantas virtudes, encontramos humildade, encontramos fé, encontramos oração, mortificação. Então, se nós olhamos para ela e queremos imitar, nós vamos estar nessas vias. Tudo bem? Satanás não cria nada.
porque ele não tem poder de criar, mas ele quer justamente nos desviar. Vamos lá? O caminho das virtudes são caminhos de vias, e Satanás quer nos desviar. Então, para aquela sua qualidade, para aquele seu talento, para aquela via e virtude que você tem, ele fica propondo desvios. Tá? Então, por exemplo, se você chamar até a humildade, ele vai querer te desviar por um caminho do orgulho. E aí, Evagrio Ponto vai dizer justamente o quê? Que esses pensamentos iniciais são portas de entradas para o pecado, são as tentações, mas cada vez mais que você vai alimentando esses seus pensamentos, mais possibilidade que você vai tendo. E para que você possa identificar, não é, se isso realmente é um pensamento demoníaco, você vai ver, meu irmão, a questão do equilíbrio. Muitas vezes, nas adversidades da vida, você vai responder a uma situação, mas a forma desequilibrada que você vai responder é que vai poder te indicar ou não se você tem essas necessidades. Por exemplo, nosso Senhor, quantas tentações sofreu? Né? Ele sofreu a tentação do ser, do ter, do poder, mas nós temos que compreender que nosso Senhor teve equilíbrio. Quando Satanás propõe, pula daqui, ele não perdeu o equilíbrio, ele continuou no equilíbrio, dando respostas e dando respostas em Deus. Então, Evagrio Ponto vai dizer que é extremamente necessário estarmos unidos a Deus em todos os momentos. Por quê? Porque o que Satanás vai nos propor cada vez mais é os desvios dos mandamentos, é os desvios da palavra de Deus, é fazer com que cada vez mais percamos o controle da situação e as paixões vão ser cada vez mais fortes. É questão de pensamentos e atos, né? Nós pecamos muito mais por pensamentos do que por atos, do que por atitudes. E é muito mais difícil lutar contra o pensamento do que lutar contra as atitudes. É muito mais difícil lutarmos contra o pensamento, contra as ações, fica mais fácil de você administrar. Mas em ambos os casos ocorre uma grande luta, a luta contra o demônio. O monge Evagrio, ele reafirma que o pecado ele começa nos maus pensamentos, porque o mau pensamento tira o nosso descanso em Deus. Ele categoriza 8 tipos de pensamentos negativos, que são, ele chama de doenças espirituais, doenças que afligem o homem, são males do corpo. Então, Mara, como é que esses pensamentos agem mais? Nos fale mais um pouco disso. Vamos entender assim. A gente vai ter que associar na espiritualidade de Evagrio Ponto, quando eu falo doenças espirituais, nós estamos falando de nomes de demônios. Por exemplo, se você está irado, tá certo? É uma doença espiritual a ira, sim, mas nós podemos dizer que aquele momento você estava possesso pelo demônio da ira. Consegue compreender isso? Então, tem toda uma ligação. Meu irmão, ascese significa crescimento em busca de Deus, crescimento espiritual. Apatia, quando você está com apatia, você perde o desejo, você perde o gosto, você está morno, tá certo? Evagrio Ponto vai ter uma linguagem muito peculiar a ele, que ele vai chamar de apateia. É aquilo que nós precisamos para sabermos vivenciar esses desequilíbrios que nos vêm e fortalecidos em Deus responder com a prática de Deus. Então, o que seria essa apateia? É o equilíbrio, é o domínio, tá? Por exemplo, eu não sei se você come muito, eu não sei se você tem gula, mas digamos que você tenha gula. E alguém chega para você com na bandeja, com aquela comida que você mais gosta, mas você tem equilíbrio sobre as suas vontades. Você tem apateia, ou seja, você tem paz, você tem tranquilidade, você tem harmonia. Você fica apático, você fica inabalável, você não se abala com aquilo. Aquilo não entra em você. Exato. Né? Então você tem tranquilidade de dizer, não quero. Mesmo que você esteja querendo, você tem domínio sobre você. Mara, eu não quero isso porque isso não me faz bem. Então eu consigo renunciar, eu consigo dizer não, tá certo? Agora, lógico, nós temos que fazer essas atitudes, reagir dessa forma, se nós estivermos unidos a Deus. Se eu não estiver unido a Deus, eu não vou ter força para poder responder a essas questões. Satanás, ele quer nos escravizar. Então, as doenças espirituais, os demônios fazem com que cada vez mais estejamos demônios, longe. Ele elenca os demônios. Fale mais sobre esses nomes dos demônios,
Como é que funciona isso, essas espécies de demônio? Bom, a gente vai ver que existem os demônios e são classificados, ele coloca 8 demônios, 8 tipos de demônios, e ele vai fazer 3 classificações. Aqueles que estão ligados mais à parte material, à matéria, tá certo? Ele vai dizer, são demônios que vai agir no seu desejo. Então, por exemplo, ele vai colocar, veja só, a gula, a luxúria e a avareza. Tá certo? Gula, luxúria e avareza. É o ter, é o querer, é o consumir, é não querer dar ninguém, porque o ter está muito forte. Então, essa é a primeira classificação. Segunda classificação, ele vai colocar como os demônios que vai agir no ânimo da pessoa. Então, a gente pode ver que são demônios que vai agir na linha do emocional. Então, ele vai colocar a tristeza, a ira e a preguiça. Tristeza, ira e preguiça. Tá certo? Então, você veja, no emocional, quando você está triste, o que você faz? Quando você está triste, meu irmão, você consegue olhar para Deus e dizer, Deus é o Senhor da minha vida? Então, uma das armas que ele vai usar é no emocional. E também, e o mais complicado, é quando ele vai agir no espiritual. E ele vai, digamos que, desmembrar o orgulho em 2 partes. Ele vai colocar o orgulho, tá certo? Enquanto você ter soberba, não querer saber e nem ouvir ninguém, e vai colocar o orgulho enquanto vaidade. Tudo aquilo que você tem é muito bom. Então, Satanás, ele tinha um orgulho, ele se achava o mais bonito, o mais inteligente, o mais isso, o mais aquilo. Então, ele vai classificar esses demônios, né, nessa definição. Soberba e vaidade. Vaidade. Então, veja só, se você está possuído pelo espírito da ira, você vai agir com todos os mecanismos. Mas o que Evagrio vai colocar, gente, isso é importante, é a maneira da sua reação. Você pode dizer agora assim, mas Mari César está dizendo que tudo é demoníaco. Não, nós não estamos dizendo que o demônio faz tudo. Mas possivelmente a maneira que você vai reagir àquela situação é que pode ser demoníaca. Por exemplo, alguém chegar e dizer assim, eu não amo a Virgem Maria, isso é demoníaco? É liberdade. Tá? E as pessoas podem até dizer, mas é liberdade religiosa. Mas veja, vamos entender como Evagrio coloca. Até que ponto você está desequilibrado? Porque uma coisa, meu irmão, é você dizer que não gosta. E outra coisa bem diferente é você, de uma forma irada, atacar outras pessoas. Uma vez eu estava passando pela rua e tinha na minha camisa discípulos da Mãe de Deus. E uma pessoa do outro lado da rua, César, gritou, ei, que história é essa que Deus tem mãe? E começou a ser agressivo. E eu te pergunto, será que a reação dessa pessoa não estava demoníaca? Quem quebra as imagens, insulta as imagens, estão movidos pelo Espírito Santo ou estão movidos por esse espírito demoníaco? Quem agride os católicos, pessoas sérias, pessoas distintas, e você agride, por que está com esta camisa de discípulos da Mãe de Deus? Não pode estar sobre a ação do Espírito Santo. Então a questão dos demônios, eles estão nas nossas reações, na nossa forma de reagir. Uma vez, né, eu estava vendo que se você for assaltado e reagir, der um tiro no ladrão, tem uma penalidade sim, mas bem diferente quando você pega e esvazia o seu revólver, depois pega aquele homem, bota numa mesa, corta em pedacinhos de churrasco, quer dizer, há algo a mais. Respostas demoníacas. São respostas que vão muito mais além. É quando você realmente vai perder todo aquele seu equilíbrio, tá certo? E Satanás, ele quer fazer isso, mas, ele quer tirar... essas doenças espirituais, esses demônios, eu estou vendo que eles são os vícios, né? São os vícios. Então, demônio e vício é a mesma coisa? A gente pode colocar, segundo a espiritualidade de Evagrio, um ponto, sim, porque são vícios causados pelos demônios. E você pode dizer assim, mas como é que o demônio interfere na minha vida? Ele escuta meus pensamentos? Meu irmão, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Satanás não tem mais comunhão com Deus. Por quê? Porque na hora que ele quis levar os outros para longe de Deus, ele partiu a comunhão. Então ele não tem mais comunhão com Deus, consequentemente ele não consegue interferir. Ele não é onisciente. Ele não é onisciente, ele não consegue perceber o que você sente, tá certo? O que você pensa. Agora veja, ele consegue nos ver, tá? Então se acontecer alguma coisa na minha vida e minha fisionomia transparece raiva,
Então ele sabe, Mara está entrando, está tendo raiva, vamos acelerar esse processo, vamos desencadear cada vez mais. E aí cada vez mais que a gente perde o equilíbrio, mais ele sonda quem nós somos e vai atuar para que a gente caia mais ainda. Na verdade, a gente não pode aqui num programa desse esgotar todo esse tema de demonologia, mas são pequenas pinceladas, né, para que possamos entender. Outro ponto importante, Mara, é que temos que recorrer às Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras nos revelam a palavra de Deus, a resposta de Deus. Defende-nos, assegura-nos a vitória nessa luta contra o demônio, contra nossos maus pensamentos, né? Então, lutar com a palavra de Deus. Então, esse meio de recorrer à palavra de Deus é a forma mais correta? É extremamente eficaz. Vou dizer mais uma vez, sou devota de São Miguel Arcanjo, quem como Deus, tá certo? Você tem várias formas de lutar com Satanás, buscar um sacerdote, buscar a absolvição dos seus pecados, buscar uma vida reta, tudo isso é muito bom. Agora, quando eu recorro às Sagradas Escrituras, quando eu recorro à palavra, eu estou falando com Deus, na autoridade de Deus, entende isso? Então, a palavra de Deus, meu irmão, exorciza, tá? Aí você pode dizer, mas Mara, tantas pessoas leram a Bíblia inteira e sua vida foi uma vida de reações demoníacas. Uma coisa bem diferente é conhecer a palavra e outra coisa é crer na palavra. E viver a palavra. César, Satanás conhecia a palavra. Ele tentou nosso Senhor porque ele conhecia a palavra, mas ele não tomou a palavra posse da vida dele. Então, Evagrio Ponto vai colocar que quando nós recorremos à palavra, nós estamos recorrendo a um método chamado método antirrético. Por quê? Porque vai ser justamente a força da palavra de Deus. Quem como Deus é uma força. Mas se a gente vai dizer, como tem em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, eu já aniquilei Satanás, porque eu estou recorrendo à palavra. Meu irmão, eu não sei a doença que você passa hoje, a agonia que você está suportando, eu não sei sua vida, eu não sei como é que você age, mas tem uma palavra que também está em Romanos que vai dizer assim, quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a fome, a peste, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, para as diversas tentações, nós temos palavras. E foi isso que nós escrevemos nesse livro. Não é? Consagre-te, as portas do inferno não prevalecerão. Nós vamos denunciar quem é Satanás, qual a maneira que ele vai agir. E nós vamos também, nesse mesmo livro, colocar quais são as palavras de Deus que vai poder exorcizar aquilo que você está sentindo. Está lá na carta de São Paulo aos Efésios. Efésios 6:10. Não é contra homens de carne e sangue que tendes que lutar. É contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças dos mares espalhadas nos ares. Revesti-vos então da couraça de Deus, da armadura de Deus. A armadura que protegeu o nosso Deus, a armadura que cuidou do nosso Deus por muito tempo e com certeza até hoje. Foi o ventre santo da Santíssima Virgem Maria. O manto da Santíssima Virgem Maria também revestiu o próprio Deus. E ele pode revestir você também contra essa luta dos principados e potestades, contra essas lutas do demônio, quando você se reveste da Santíssima Virgem Maria, consagrando-se a ela pelo método ensinado por São Luís Maria Grião de Montfort. Com certeza a consagração a Nossa Senhora é eficaz, porque é um remédio destruidor do demônio. O demônio corre diante da consagração de Nossa Senhora. Exatamente porque na consagração a Nossa Senhora tem palavra de Deus, Eucaristia, confissão, igreja. Tudo aquilo que destrói o inimigo de Deus. Então, eu acredito que a gente tenha que terminar o programa por aqui, mas que ninguém saia daqui duvidando. Existe a hierarquia dos anjos do bem e a hierarquia dos anjos do mal, como nós discutimos aqui. Então vocês que fazem nossos cursos, estejam ligados, procurem estudar, procurem ler mais a respeito do tema. Existe uma passagem bíblica, né, César, que vai dizer assim, que ninguém se alegre porque tem poder sobre Satanás, mas por termos nossos nomes escritos no livro da vida. A Virgem Maria, tua mãe, é nossa mãe. E ela vai cada vez mais nos estimular, não é, a vencermos aquilo que não é agradável a Deus e recorrermos às Sagradas Escrituras. Então vocês que também nos assistem, procurem adquirir o nosso material.
na loja Sagrada Família, lá atrás da Catedral Metropolitana, ou pelo nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br. Adquira nosso material, inicie a sua consagração a Nossa Senhora, renovar a sua consagração. Mandar um beijo para todos que nos assistem, também Dona Terezinha Cruz Dantas, grande fã do nosso programa, né? Então que vocês divulguem esse programa, que cada vez mais, quando nossa TV entrar em canal aberto, vocês possam nos assistir. Também Dona Marinês, Dona Raimunda, Sônia, hein, Mara? Mandar um beijo também para a comunidade Boanerges. Eles que muito trabalham nessa linha. Também para o Padre Duarte, lá em Portugal, e Lamego, que também é um grande exorcista que trabalha nessa linha. Então um beijo para todos. Consagra-te.